série de mensagens que é Cristo para a Igreja. E nós começamos já 2 finais de semana. Falamos primeiro de Cristo, a importância que a cidade, Cristo para a cidade, desculpa, que a cidade precisa de Cristo, com todos os seus problemas do dia a dia, e a solução está em Cristo. E a semana passada nós iniciamos, e eu não consegui terminar, vamos concluir hoje, o papel da igreja. É uma igreja para a cidade. O papel que a igreja tem na cidade, no desenvolvimento da cidade, no crescimento da cidade, no avanço da cidade, no dia a dia. O que a igreja precisa fazer, qual é o papel dela na sociedade. Então nós vimos algumas coisas semana passada, mas eu quero ler o texto que nós iniciamos, que é Apocalipse capítulo 18, versículo 2 a 4, lá no final da Bíblia, bem fácil, né? Não tenha medo de abrir Apocalipse, não vai dar choque, não vai ser nada de ruim daí, né? É um livro abençoado da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículo 2 a 4, que deu base a essa mensagem. Então o texto de Apocalipse diz assim: e ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Amém. Então nós começamos a série falando na semana passada, primeiro começamos a falar dos males que as cidades enfrentam. Porque aqui João fala da Babilônia. E a Babilônia, quando João escreveu, não existia mais. Então ele não estava se referindo à cidade da Babilônia, mas tudo aquilo que a Babilônia representava. E a Babilônia representa o mundanismo. E o mundanismo está nas ruas da cidade, está nos relacionamentos na cidade, está nas pessoas que compõem a cidade. E aí nós listamos alguns pontos que são cruciais e marcantes do mundanismo, e que são característicos do pecado, e que nos afastam de Deus, e que afastam as cidades de Deus. Existem cidades que são muito abençoadas. A Bíblia cita diversas cidades ruins, mas e algumas cidades abençoadas, boas. E assim também é hoje. Nós temos cidades que são muito produtivas, muito abençoadas, e cidades que são atrasadas, cidades que têm sérios problemas sociais e de desenvolvimento. Mas a raiz desses problemas, não está exatamente numa política mal feita, não está exatamente num problema da agricultura, no tempo que mudou e aí estragou ali a colheita. Não, a raiz dos problemas da cidade está no mundanismo, e um dos problemas do mundanismo se chama imoralidade. As cidades, elas são cheias de imoralidade. Quanto maior a cidade, maior é a imoralidade. Quanto mais cresce junto à imoralidade, porque a imoralidade faz parte do pecado, o pecado que traz a imoralidade. Então nós vamos ver nos grandes centros, nas grandes cidades, muita imoralidade. A imoralidade se propagando, se multiplicando. São muitas famílias sendo destruídas por causa da imoralidade, por causa de adultério, por causa de prostituição, por causa de vícios, por causa do uso de droga, o uso de álcool, e assim sucessivamente. Então nós vemos as famílias sendo destruídas e, consequentemente, a cidade também é afetada com aquilo. Tem cidades que são conhecidas pela prostituição, tem cidades que são conhecidas pela promiscuidade,
Tem cidades que são conhecidas por um problema grave que se encontra nela. Onde vamos ver cidades que têm males aonde afetam todas as famílias. Vamos ver cidades aonde dificilmente as pessoas se casam. E isso é um mal daquela cidade. Vamos ver cidades aonde existe um índice altíssimo de alcoolismo. Um índice altíssimo de droga. E é naquela cidade que acontece aquilo. Na cidade vizinha não acontece. Porque tem um mal, a imoralidade está maior naquele lugar. E às vezes existem cidades, e isso é muito comum, onde bairros específicos são conhecidos pela imoralidade. Onde você diz, não vai lá porque lá, olha, lá é difícil. Lá tem muito bandido, lá tem muito traficante. Ah não, lá é o bairro da prostituição. Lá, aquele bairro lá é meio complicado. Lá tem uma família X, tem um lugar lá Y que é bem complicado. Isso faz parte da imoralidade. Um outro mal muito evidente nas cidades é o materialismo. O amor excessivo às coisas materiais. Onde se coloca em primeiro lugar o material, se coloca em primeiro lugar os bens, se coloca em primeiro lugar o que eu tenho, acima daquilo que eu sou. Então as pessoas são muito mais valorizadas por aquilo que têm, por aquilo que possuem, do que aquilo que são. E muitas vezes, por trás de uma roupa de grife, se esconde ali um falsário, se esconde ali um mentiroso, se esconde ali um bandido. Por trás de uma bela maquiagem, se esconde ali uma pessoa falsa. Um adúltero, uma adúltera, enfim, é porque o materialismo está acima do espiritual. Então as cidades, quanto mais ela cresce, mais o materialismo cresce junto. Porque, claro, vai surgir numa grande cidade que está crescendo, vai surgir muito mais comércio, muito mais opções, vão ter pessoas de muito mais posse, e isso vai crescendo cada vez mais. E algo que eu deixei claro semana passada, e que é muito importante ressaltar, não há nenhum problema em cuidar de si, não há nenhum problema em vestir uma roupa boa, em ter um carro bom, em ter uma boa casa. Não é esse o problema. O problema é o amor ao dinheiro e aquilo que o dinheiro proporciona. Esse é o maior problema, porque as pessoas dão mais valor para o material do que para as pessoas. A gente vê casos de pessoas, casais, que brigam, pode haver até um assassinato, por causa de quê? Por causa do dinheiro, por causa dos bens. Então o amor ao dinheiro é muito maior do que o amor às pessoas, do que o cuidado com o espiritual. E isso acontece muito nas grandes cidades. E quanto mais cresce, mais isso vai ficar evidente, o amor ao dinheiro e o amor ao materialismo. Um outro ponto do mundanismo, que afasta as pessoas de Deus. Primeiro, a imoralidade afasta as pessoas de Deus. O materialismo afasta as pessoas de Deus, porque elas preferem mais o dinheiro, o material, do que o próprio Deus. Eles buscam aquilo que Deus pode dar, não o Deus que está dando aquilo. Procuram muito mais a bênção que Deus pode dar do que o Deus da bênção. E isso afasta os homens de Deus, nos afasta de Deus, quando o nosso foco está nos bens. O terceiro ponto é a autossuficiência, que se encontra nos grandes centros, se encontra nas cidades, e isso se encontra dentro de nós. Se cada um de nós não cuidar, facilmente a gente cai na imoralidade, facilmente cai no materialismo e facilmente cai na autossuficiência. Que é quando a gente vai buscar Deus, você vem para a igreja, você vem orar, você vem buscar a Deus para uma solução financeira, você vem buscar Deus que você quer entrar na faculdade, você quer entrar naquele emprego maravilhoso, naquela fábrica maravilhosa, você quer alcançar um cargo de evidência. Você começa a ganhar um pouco mais, e aí você ganha um pouco de poder, e aí é onde mora o perigo, porque aí a ganância corrompe o coração, o orgulho, a soberba,
e a pessoa começa a se sentir autossuficiente, onde ela não precisa mais de Deus. Ela usou Deus para o trampolim, ela usou Deus para conquistar, para chegar lá, e quando ela chega lá, ela diz: Deus, não preciso mais de ti. Eu cheguei aqui, e ela até esquece que Deus levou ela lá, e ela acaba dizendo: cheguei aqui pelo meu esforço, eu lutei para chegar aqui, eu mereço estar aqui. E ela esquece de Deus, joga Deus pela janela, não preciso mais da igreja. Muitas vezes irmãos ajudaram, o pastor ajudou, estendeu a mão, levou no colo quando precisou, socorreu quando precisou, mas quando chega lá, esquece da igreja, esquece dos irmãos, esquece do pastor, esquece de Deus. Porque a autossuficiência nos mata e nos afasta do Criador, e é um dos pecados mais terríveis. É um dos pecados que Deus mais abomina, que é a autossuficiência, porque Ele deseja que seus filhos dependam dEle, que seus filhos busquem Ele, que seus filhos dobrem o joelho para falar com Ele. Então a autossuficiência afasta os homens de Deus, e é uma das características do mundanismo, e uma das características das cidades e dos grandes centros. E quanto mais cresce, mais autossuficientes as pessoas ficam, menos de Deus elas querem. E tem um velho ditado que diz: quer conhecer uma pessoa? Dá dinheiro para ela. Tu quer estragar uma pessoa? Dá dinheiro e dá poder para ela. Porque a pessoa se sente autossuficiente e às vezes começa a pisar em cima dos outros. E quando vê, é teu colega de trabalho, e ele é muito querido, ele é muito legal, mas quando ele recebe um cargo, tu já não passa a ser mais o colega de trabalho, tu passa a ser o funcionário dele, e agora ele quer pisar em cima, e ele vai pisar em quem for necessário para subir. Autossuficiência, pessoa se afastando de Deus. E o quarto ponto de uma cidade cheia de mundanismo é a falsa religião. Tem por tudo que é lado, por tudo que é canto, promessas de vitória, promessas de conquista, promessas de vida espiritual, mas na verdade não é nada disso. Na verdade está afastando as pessoas de Deus em vez de levá-las para Deus. E infelizmente, também existem igrejas assim. Também existem pastores assim, mercenários, e que cada pessoa sentada no banco da igreja é um cifrão para ele. Não é uma pessoa, não é uma alma, não é alguém que está precisando, não, ele precisa, então ele tem que conquistar essa pessoa, e ele tem que fazer essa pessoa subir, porque conforme ela sobe, ele também sobe. E são falsas religiões e são falsas igrejas, que não estão levando as pessoas a Deus, estão levando as pessoas ao bolso do pastor, ao bolso desse líder, a conquista dessa religião, ou às vezes não tem nada a ver com dinheiro, mas é simplesmente uma falsa religião, uma falsa doutrina que não leva você a Deus, leva você ao espiritual, a você estar mais centrado no Espírito, você ser mais espiritualizado, você está em ligação com os anjos, que a Bíblia diz que eu não devo fazer isso, mas está mais ligado com os espíritos, a Bíblia também diz que eu não devo fazer isso. Então as pessoas estão sendo conduzidas por um falso caminho que não vai levar a lugar nenhum, a não ser a perdição. E o último ponto que nós encontramos nas grandes cidades é a aversão às coisas de Deus, a tudo que é de Deus. As pessoas rejeitam o que é Deus, rejeitam o crente, rejeitam você, rejeitam qualquer palavra. E você vai observar uma coisa interessante. Você fala de Deus com qualquer pessoa. Você pode falar de Deus, pode dizer não, e pode dar aquelas palavras, né, que são corriqueiras, que as pessoas sempre dizem, né? Que Deus te abençoe, se Deus quiser, ele vira uma afirmação, né? E aquele emprego lá, vou conseguir se Deus quiser, como se tivesse, não, estou falando isso é porque eu vou conseguir. É uma afirmação. Na verdade, não é o que realmente a palavra diz, né? A frase está dizendo, se Deus quiser, eu consigo. E se Ele não quiser, não consigo. Mas não é isso que eu estou dizendo. Mas são frases prontas, e a gente fala muito fácil de Deus. Mas quando você fala de Jesus, as pessoas fecham o coração. Porque elas não querem Jesus. Elas têm aversão às coisas realmente de Deus. Então não querem falar de Jesus, não querem ouvir de Jesus, né? Querem ouvir de Deus. E quem é Deus? Sei lá, é um Deus, é o cara lá de cima, é o velho de barba branca,
Aquele lá, aquele que está lá em cima. Mas quem é esse que está lá em cima? Então as pessoas não querem, elas têm aversão às coisas de Deus. Então nós encontramos esses problemas em todas as ruas da cidade, e principalmente nas grandes cidades. E aí a igreja tem um papel fundamental para exercer dentro da cidade. E aí eu fiz uma pergunta semana passada. Quando acontecem problemas na cidade, quando acontece uma enchente, um incêndio, alguém ficou desabrigado, alguém precisa de alimento, de sustento, e aí você deve ter ouvido essa palavra, ou você talvez até já falou: a igreja precisa fazer alguma coisa. A igreja está fazendo alguma coisa? Aí eu perguntei: quando você ouve isso, ou quando você disse isso, o que isso quer dizer para você? A igreja precisa fazer alguma coisa. Aí eu lembrei a todos nós que a igreja somos nós. Então quando eu falo que a igreja precisa fazer alguma coisa, eu estou dizendo que nós precisamos fazer alguma coisa. Eu estou me incluindo dentro desse igreja precisa, porque nós somos a igreja. A igreja não é o prédio, a igreja não é a instituição, a igreja não é o CNPJ. A igreja somos nós, o corpo vivo de Cristo. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Então a igreja precisa fazer alguma coisa. A igreja, na verdade, ela não deve ser aquela que suga da cidade, mas aquela que abençoa a cidade, que ajuda a cidade, que beneficia a cidade em tudo aquilo que ela vai precisar. Se cair uma ponte no interior, a igreja precisa estar lá para ajudar a recuperar essa ponte. Se alguém está precisando de um alimento, a igreja precisa estar ali para dar alimento para essa pessoa. Se alguém está com frio, a igreja tem que estar ali para dar a roupa para essa pessoa. A igreja é participativa da cidade. E algo que eu disse que é fundamental, nós temos que mudar o nosso olhar. Quando nós olhamos para a Bíblia e achar que a Bíblia ela é algo que passou. Não, porque nós hoje fazemos parte da história bíblica. Nós hoje somos a Bíblia sendo escrita em nosso tempo. Propagando as palavras de Cristo. E então, aí eu comecei falando então que a igreja, ela tem 3 pilares. É o tri. Bota para nós aqui, Samuel, por favor, o tri. Que é transformacional, relacional e intencional. Ela é, em primeiro lugar, quando nós falamos de transformacional, ela é aquela que transforma a cidade, que transforma o ambiente aonde está, que transforma onde vai andar. Cada um de nós somos esses agentes de transformação. Então, o primeiro papel, o primeiro pilar da igreja é ser transformacional. É participar ativamente das necessidades da cidade. De todas as cidades, principalmente da nossa cidade. Que nós temos um problema também, né? Nós ajudamos a cidade vizinha, nós atendemos a cidade vizinha, nós compramos na cidade vizinha, nós viajamos para fazer compra, e nós muitas vezes não beneficiamos a nossa cidade, aonde nós moramos, onde nós estamos. Mas a igreja, ela precisa ser participativa da cidade e do avanço da cidade. E a primeira coisa, ela é transformacional. E aí eu já falei semana passada que nós vamos criar um departamento social para atender esses socorros. Quando tiver um incêndio, quando tiver uma enchente, nós temos que ter um departamento que é os primeiros a sair correndo e lá atender, e já ligar para um, já fazer contato com o outro, já fazer contato com o empresário que conhece, talvez com a prefeitura, talvez, enfim. Mas a igreja está ativa nesse momento importante que as pessoas, e difíceis que as pessoas estão passando. Porque Cristo, Ele é transformacional. Ele é aquele que transforma. É aquele que transforma a cidade. E a transformação da cidade começa pela prefeitura, pelos vereadores, pelos empresários. Não. A transformação da cidade começa pela igreja. Começa por nós. Nós somos esses agentes que vamos começar a transformação. Começa em nós e por nós, através de nós. Essa transformação
na cidade. Porque Cristo é transformacional. Ele transformava por tudo que ele passava. Ele transformava as pessoas que ele tocava. Ele curava o cego. Ele fazia o paralítico andar. Ele tirava a lepra do leproso. Ele salvava relacionamentos, casamentos. Porque tudo onde ele passava, ele transformava. E a igreja, nós somos os representantes de Cristo. Aonde nós, igreja, for passar, nós precisamos transformar. É como se nós estivéssemos andando pelas ruas e as ruas fossem ficando de ouro. Claro que isso não é uma realidade, mas né, uma analogia de que aonde nós vamos passar, as coisas têm que brilhar. As pessoas precisam brilhar. As pessoas precisam sentir o cheiro de Jesus em nós. As pessoas precisam sentir o aroma. As pessoas precisam sentir o gosto, a sensação. As pessoas precisam ter esse relacionamento próximo com Cristo através de nós. Aí entra o segundo ponto que eu não pude entrar semana passada, que é a igreja ser relacional. Primeiro ela transforma aonde ela passa, e ela vai transformar, por quê? Porque ela é relacional, porque Cristo era relacional e é relacional. Ele se relacionava com todo mundo, e com todo mundo que ninguém queria se relacionar. Cobrador de imposto na época de Cristo tá louco, rejeitado, o cara é traidor. Ele era um judeu que cobrava imposto para Roma. Como assim vai cobrar de nós? Traidor, sem vergonha, ladrão, só quer dinheiro. Jesus disse para um deles: hoje eu vou jantar na tua casa. Como assim? Ele vai fazer refeição com um ladrão? Um dia ele chega na casa de uma prostituta. Que é? Como assim que ele se relaciona com prostituta? Ele fala com mulher. Homens não falavam com mulher. E ele se encontra com uma mulher na beira do poço, indo buscar água sozinha, num horário que ninguém estava, para ninguém ver ela. E de repente chega um homem e conversa com ela. E esse homem salva a vida dela, o relacionamento dela, a família dela. Porque Cristo era relacional. Cristo curou o cego porque ele se relacionou com ele. Cristo matou a fome de 5.000 homens porque ele se relacionou com eles. Porque ele é relacional. A igreja precisa ser relacional. A igreja precisa investir nos relacionamentos. E a igreja é aquela que apresenta para a cidade Jesus através dos relacionamentos. A igreja é aquela que vai levar Cristo, Deus, o amor, a paz, através do relacionamento. A igreja que vai levar os homens a se relacionarem com Deus. Então nós precisamos trabalhar isso cada vez mais. Porque a igreja precisa levar os homens a se relacionar com Deus. Então nós vamos trabalhar relacionamentos entre homem e Deus, e entre homem e homem, famílias e famílias, mulheres e mulheres, crianças e crianças. Relacionamento. A igreja precisa pregar e viver uma comunidade de relacionamento. Então, e aí nós precisamos, a igreja precisa apresentar ferramentas para melhorar o relacionamento das pessoas, porque nós olhamos para a rua, nós olhamos para as pessoas, e quais são os maiores males que as pessoas têm? Quais são os maiores problemas que as pessoas têm? Não são as doenças, porque na verdade as doenças são muitas vezes causadas por problemas emocionais e sentimentais. Muitas doenças são causadas pelas emoções. Então, os maiores problemas, os maiores dilemas que as pessoas enfrentam. Por que muitas vezes um filho cai nas drogas? Por que muitas vezes existe um homem bêbado no bar? Por que muitas vezes existe uma mulher que se largou na vida?
Por quê? Por problemas de relacionamento. Então a igreja precisa apresentar ferramentas para que as pessoas melhorem os seus relacionamentos. E nós estamos aqui para apresentar essas soluções, essas opções, para as pessoas se relacionarem com Deus. Um deles é o culto, que nós fizemos toda semana. Isso é para melhorar o relacionamento das pessoas com Deus. Mas nós também temos os lares. E agora eu quero falar um pouco sobre os lares. Porque os lares é uma ferramenta que Deus nos deu para melhorar o nosso relacionamento. O nosso relacionamento entre nós, para aprimorar, para fortalecer, e o nosso relacionamento com Deus. E os lares é uma porta aberta para levar luz aos perdidos. E nós, como igreja, o Brasil para Cristo de Taquara, temos o compromisso, todas as terças, de nos encontrar, de estarmos juntos, como família de Deus. E eu falei semana passada e reforço, gente, nós temos que agradecer, porque nós temos o privilégio de ser a família de Deus, de fazer parte da família de Deus. Então nós temos esse compromisso toda terça-feira, de nos relacionar, de melhorar o relacionamento, para levar isso para a cidade, levar luz para a cidade. E eu pontuei alguns benefícios que tem em fazer parte de um lar. Que tem de nós fazer parte de um lar. Por que fazer parte de um lar? Por que estar nos lares? Primeiro, o lar tem a valorização. Nos lares é descoberto novos talentos. Os ministérios, eles iniciam nos lares. Surgem pregadores nos lares. Surgem pregadoras nos lares. Surgem músicos nos lares. Os lares, eles têm essa função de trazer a valorização desse irmão, dessa irmã, porque é um ambiente melhor de convívio. Nos lares existe a conexão entre as pessoas, a conexão entre os homens de Deus e uns com os outros. Ontem, por exemplo, quando nós estávamos lá no Encontro dos Homens, que é um pequeno grupo, gente, maravilhoso. A gente deu muita risada, a gente conversou vários assuntos, a gente cantou, a gente brincou, muita risada, tomamos muito refrigerante, né? Hoje ficamos sabendo ali que praticamente deu 2 litros para cada um, no mínimo. Bastante chimarrão e uma costela maravilhosa. Por quê? Porque a gente tem essa conexão, é o pequeno grupo, é onde nós estamos reunidos, é onde a gente está junto. Então o lar também é o lugar onde conhecemos e suprimos a necessidade das pessoas. É lá nos lares que eu vou conhecer o irmão, que aqui no culto eu só passo por ele, eu não conheço. Às vezes o irmão está só frequentando, ele não é ainda um membro ativo, mas lá nós vamos nos conhecer, lá nós vamos nos relacionar, lá nós vamos trocar assuntos, conversas, e daqui a pouco a gente vai ouvir uma necessidade que o irmão tem, então nós vamos poder suprir a necessidade desse irmão, porque nós estamos juntos lá no lar. O benefício do lar, o benefício do relacionamento, porque no culto nós temos pouco relacionamento, nós vamos cultuar a Deus, nós vamos adorar a Deus. Então nós temos pouco espaço para esse relacionamento. É um abraço na porta, é um abraço na saída, e deu. Mas lá no lar não. No lar, se quiser fica abraçado o lar inteiro. E canta música, e comenta o culto, e conversa. Depois tem lá aquele momento da descontração, da comida. Come, toma refri, come. É boa, né, Romo? E se tiver um bequinho, então, melhor ainda, né? Que mais? O lar é o maior e melhor alcance das pessoas. É no lar. Convidar as pessoas para receber uma oração, para ouvir um louvor. Muitas vezes a pessoa, é mais fácil ela ir num lar, numa casa, num pequeno grupo, que é algo informal. Ela vai chegar lá junto com um amigo, né? De braço com um amigo, vai chegar bem
bem tranquila, e lá vai receber uma oração. Você pode convidar as pessoas para, vamos lá no lar essa semana, vamos receber uma oração lá, você está precisando de uma oração, vamos lá, vamos orar por ti. De repente vamos fazer o lar lá na tua casa, e vamos orar pela casa de vocês, para trazer a paz para o lar. A igreja de Cristo, não a igreja de instituição, a igreja de Cristo está indo até a sua casa. Olha a bênção que está chegando ali. A igreja está indo até a sua casa para orar por você, invocar a presença de Deus naquele lugar. Então o lar, ele é o maior e melhor lugar para alcançar outras pessoas, para convidar pessoas. Que às vezes você convida para vir no culto, a pessoa pode se encabular. Não, depois não, eu vou. E acaba, puxa, não, tem que pegar pelo braço e trazer também. Mas lá no lar é mais à vontade, é mais tranquilo. Tem você lá como amigo, um colega de trabalho, um vizinho. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, a gente fica mais à vontade. Lá no lar a gente está de bermuda, de chinelo, de camiseta, bem à vontade. Porque a intenção é essa, é tá próximo mesmo, é tá em família mesmo, é estar em casa. Não fica muito à vontade, né? Devagar. Mas nós temos no lar o cuidado mútuo, de orar uns pelos outros. Daqui a pouco alguém ali fala alguma coisa, pede uma oração, desabafa, e nós temos o privilégio de, nós todos vamos orar por esse irmão aqui que está precisando, todos nós vamos orar por esse irmão, por essa irmã. Você pode dar um abraço, pode orar mais intensamente. É o cuidado mútuo, uns dos outros. Sexto ponto, o lar produz uma comunhão familiar. Às vezes no culto as pessoas ficam meio perdidas. Às vezes quando chega alguém novo, né? E aí começou, terminou, e agora o que eu faço? Não, mas no lar é um acolhimento familiar. É uma coisa bem família mesmo. Senta na sala, senta na cozinha, senta na garagem. Então é algo mais próximo. O acolhimento, o lar, a pessoa é acolhida e tem o primeiro contato com a comunhão da igreja, que é essa coisa maravilhosa, que é o relacionamento. Sétimo ponto, a participação. Todos são importantes e todos têm valor no lar. Todos podem trabalhar, todos podem cantar, todos podem levar uma palavra, todos podem orar. Não precisa ser pregador para levar uma palavra, não precisa ser um grande músico, não precisa fazer parte do ministério de louvor para cantar. Você pode dizer, a semana que vem eu queria cantar um hino, depois se tiver alguém com violão ali, quiser acompanhar, amém, todos podem fazer isso. Que todos têm valor, todos são valorizados, todos podem ficar à vontade, ou também pode, não, olha, eu não quero fazer nada, não, eu quero ficar quietinho. Amém, irmão, fica quietinho. Ninguém vai te importunar, ninguém vai dizer, não, tu tem que falar. Não tem que falar nada, quer ficar quietinho? Fica quietinho. Está recebendo assim, irmão? Tá à vontade assim? Tá bem assim? Então fica assim como está. Importante que esteja junto com a gente aqui. A multiplicação no lar é onde as ovelhas se reúnem e geram novas ovelhas. É como o aprisco, que nós falamos há uns cultos atrás, onde a igreja, onde as ovelhas se reúnem. E ovelha precisa ser fértil, ovelha precisa produzir novas ovelhas. E é no lar que isso acontece, porque o lar é um aprisco. É onde as ovelhas se encontram para promover a multiplicação. Não desista de convidar as pessoas. Não desista de convidar um amigo, convidar um parente, convidar um vizinho, convidar um colega de trabalho. Não desista. Como eu falei antes, está precisando de uma oração? Vamos lá no lar. Não desista. É assim que se multiplica, é assim que se avança. Nós vamos avançar e vamos crescer se nós focarmos no lar. Se você focar no lar, se você estiver no lar, se você se empenhar, você vai levar para a cidade o amor de Cristo nos lares. E por que os lares? Porque os lares eles estão espalhados pela cidade. De repente, uma pessoa lá do Santa Rosa, que nós temos alguns irmãos que são de lá, tem um pouco de dificuldade de vir aqui. Ela começa indo no lar, tem um lar lá no Santa Rosa, vamos lá no Santa Rosa, fica aqui. Quando der, nós vamos dar um jeito de trazer você para cá. Mas ela começa lá. Ela começa, é mais fácil, ela está mais perto. E no lar não existe limite para o crescimento.
pode crescer o quanto for, o quanto quiser, o quanto caber na casa. Não cabe mais na casa, a gente faz uma separação, então agora fica um pouco nessa casa, um pouco nessa, e nós já vamos multiplicar esse lar. Porque não tem porquê limitar o crescimento. E nos lares nós vamos descobrindo novos líderes que vão surgindo. Os lares, a partir de agora, nós vamos ter líderes em treinamento, que são líderes em potencial já para assumir um novo lar daqui para frente, daqui a mais um tempo, para que a multiplicação aconteça. O lar ajuda a fechar a porta de saída da igreja, porque muitas vezes as pessoas entram, saem, às vezes passa batido, e ninguém dá uma atenção especial, e a pessoa não volta mais. No lar não, no lar a pessoa entrou, daqui não sai mais, agora está trancada aqui, né? Agora deu para ti. Né? Não, mas é um lugar onde ajuda a fechar a porta de saída da igreja, porque a pessoa está mais acolhida, está mais próxima, está junto, ela se sente amada, se sente cuidada. E o 10º último ponto é o lugar para falar de Deus de forma mais próxima às pessoas, que às vezes também você pode ter lá no seu trabalho, não saber como falar de Deus, não consegue encaixar alguma coisa, leva no lar, ela vai estar ouvindo de Deus ali, vai ter muitas pessoas juntas igual a ela ali, né? Então isso é muito importante. O lar é a nossa fórmula para o crescimento e avanço da obra. Precisamos quebrar uns paradigmas e alguns sofismas e encarar a nova vida em Cristo. Fazer, querer, desejar estar junto, mas também lembrar que o lar, conforme cresce, ele precisa ser multiplicado. Então ele precisa ter esse remanejamento. E a gente encarar os lares como um compromisso realmente de estar lá. Aquilo, chegou uma visita em casa, era hora de ir para o lar, ela vai ter algumas opções. Ou tu volta depois, ou tu vai comigo, ou tu fica me esperando. Porque agora eu estou indo para o lar da igreja. Quer ir comigo? Vamos embora. Mas não pode ter a quarta opção. Não vou no lar porque recebi uma visita inesperada. A próxima vez a pessoa vai te avisar que está indo na tua casa. Ou ela vai junto contigo para o lar. Porque a gente não faz isso quando vai ter uma aula na faculdade. A gente não faz isso quando te escalaram para trabalhar. Vou avisar o chefe, eu não vou trabalhar, recebi visita. Chegou aqui agora sem avisar. Chefe, não dá para ir. Como não dá para ir? A visita, manda embora, você tem que trabalhar. Né? Então, o lar é um compromisso com Deus que nós temos e com as pessoas, porque cria-se a expectativa de receber você ali, de ver você ali, de estar junto, de orar. Então nós temos um compromisso de estar junto, convidar, oferecer socorro às pessoas, levar os perdidos a Cristo. Isso é fundamental. Uma vez cadê o Léo? Vamos ligar a TV aqui. Uma vez, acho que foi 2019 ou 20, eu fiz um vídeo, quem está aqui naquela época vai lembrar. Esse vídeo está no YouTube, e eu quero que você assista ele de novo aqui, que era um convite para os lares, que eu fiz na época. E agora nós vamos passar novamente aqui para você ver, lembrar, e aquecer seu coração, para você, agora na volta dos lares, na terça-feira, você voltar com todo o gás, e querer estar junto dos irmãos. Apaga isso aqui. Mas nem precisa muito, porque a TV... Tá bom. Paula Galão. A vida está muito corrida. Cada vez mais as pessoas se encontram perdidas em seus pensamentos, angústias, tristezas e solidão. No corre-corre do dia a dia, esquecemos muitas vezes dos relacionamentos. Nos encontramos perdidos em meio a tanta gente. É como um barco perdido no meio do oceano, passando por tempestades, tribulações, ondas altas e fortes. Quando esse barco está nessa situação ou à deriva, o comandante procura onde ancorar, onde encontrar socorro, onde achar terra firme.
Então ele é guiado por um farol. A luz do farol o conduz à terra firme, à calmaria, ao lugar de refúgio. Da mesma forma, muitas vezes olhamos para a cidade, onde existe um oceano de pessoas, um mar de muitas casas, com tantas luzes, ficamos perdidos e nos perguntamos: para onde irei? Qual luz me guiar? Onde encontrar refúgio? Onde encontrar tranquilidade? Onde encontrar palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de salvação? A igreja, o Brasil para Cristo de Taquara, indica para você. A igreja traz para a cidade uma luz onde se guiar, um lugar para ancorar no final de um dia atribulado. É na hora que o sol se pôr, é na hora que as luzes da cidade se acenderem. Você terá uma luz para se guiar. Venha ouvir uma palavra de bênção. Venha fazer parte da nossa família. Venha e se encontre em um lar farol. Uhul! Hoje parece que faz mais sentido esse vídeo do que na época, né? Que na época nós estávamos começando. E nós começamos na casa do irmão Luiz, né? Com a Fê, lá. Inclusive, essa tomada, a gente contratou aí um drone. A gente foi lá na casa do irmão Luiz, lá para cima, tem uma lomba bem alta. E de lá decolou o drone e filmou a cidade. E essa imagem, vai lá na capa da mensagem. Essa imagem é a cidade de Taquara, onde Cristo está no centro iluminando. Então essa é a intenção, tudo foi intencional, para provocar em você, eu não sei o que deu agora, mas em mim deu vontade de estar no lar terça-feira. Né? Porque é onde vamos nos encontrar, é onde vamos achar a saída, achar a luz, achar Deus. A igreja, então, somos nós. Portanto, precisamos fazer algo para ajudar a cidade, para vencer o mundanismo, para vencer a imoralidade, para vencer a autossuficiência, o materialismo, a aversão às coisas de Deus. As pessoas estão afastadas de Deus, estão longe de Deus, estão sofrendo. Problemas no seu casamento, problemas nos relacionamentos, problemas nas famílias. As pessoas estão perdidas, estão entrando em depressão, síndrome do pânico, burnout, por excesso. Por quê? Porque estão longe de Deus. Então as pessoas precisam de Deus. Assim como nós precisamos, estamos aqui porque precisamos dele. Só que nós reconhecemos isso e admitimos isso. Então o nosso papel, primeira coisa, o passo que nós precisamos fazer, que a igreja precisa tomar. Primeiro, abrir as portas para receber as pessoas, para que sejam tocadas por Deus. E o nosso papel é muito simples. Convide pessoas. Convide pessoas para encher o lar, para encher a casa desse abençoado que você vai terça-feira. Convide pessoas para estar lá. No próximo encontro dos homens, convide homens para estar junto. Vamos estar juntos ali para receber uma palavra de Deus. O nosso papel como igreja é evangelizar a cidade, é levar para a cidade a saída desses problemas, a saída do materialismo, a saída do mundanismo. Daqui a alguns meses, nós vamos fazer uma multiplicação nos lares. Já esteja preparado para isso. Eu sei que a gente acaba se acostumando com o lar que a gente está, e é bom, é gostoso, mas nós temos que ter o espírito missionário, que está muito bom aqui,
mas nós precisamos multiplicar. Então eu vou me deslocar para um outro lado, onde o pastor vai estar direcionando os lares, com uma outra liderança, para multiplicar, para a gente ganhar pessoas daquele lugar. Então isso vai acontecer daqui a uns meses. Nós vamos multiplicar, e já está pronto, já tem os líderes que já estão encaminhados para isso, para a gente fazer essa multiplicação. Vamos levar a palavra de salvação para a cidade. O meu sonho, quando eu tive esse ideal de colocar os lares, de começar os lares, o meu sonho é que cada bairro tenha 2, 3, 4, 5 casas com a luz acesa, iluminando a cidade, sendo o lar farol. É fazer uma nova tomada com o drone, mas é o drone buscando as casas que são lar farol, e cada casa pisca a sua luz, e a gente vai ver a cidade inteira piscando a luz, porque tem muitos lar farol na cidade. Amém? Então é assim, nós vamos levar o amor de Cristo para as pessoas. Aonde? Dentro dos lares, dentro das casas. Porque a igreja de Cristo começou nos lares. Existe uma bênção para os lares. Começou nos lares, não existia templo, existia lares. Então nós vamos continuar vivendo isso, a igreja primitiva. Vamos orar pelas pessoas, levar conforto a elas. Vamos conduzi-las para terem um encontro com Deus e tenham uma vida transformada. Vamos trazer a habitação de Deus para a nossa cidade. A nossa missão como igreja, uma igreja para a cidade, é trazer a habitação de Deus, porque aonde o seu povo está, é onde Deus está. Então, se nós multiplicarmos o povo de Deus, é nessa cidade que Deus vai estar. Nós vimos no primeiro culto, na primeira mensagem, que não está gravada infelizmente, os países espalhados pelo mundo, com melhor condição de vida, o melhor IDH, são os países onde Deus está, onde a igreja está. Suíça, Holanda, Canadá, onde o melhor desenvolvimento humano se encontra, é onde a fé protestante está. Então nós podemos fazer isso aqui em Taquara e transformar a melhor cidade da região. Como? Levando a palavra de Deus. Então a igreja precisa ser relacional e com isso realizar ação social. Levar o perfume de Cristo para a cidade, realizar eventos, shows, que é a nossa ideia no prédio novo, levar shows para o prédio novo, festa para as crianças, evangelismo, levar alimento, roupa, socorro aos necessitados, ser transformacional, estar presente nos mais diversos setores da sociedade, na política, nas fábricas, no comércio, nas faculdades. E eu repito isso, nós precisamos estar em todas as áreas da sociedade, que aqui na igreja se levante médicos, engenheiros, profissionais liberais, empresários, políticos, vereadores, prefeito, deputado, não para governar para a igreja não precisa que ninguém governe por ela. Quem governa a igreja é Cristo, mas que essas pessoas façam a diferença na sociedade. Que essas pessoas, que um cristão lá na empresa onde você está, que não tem nenhum cristão, e você diz, pastor, eu vou sair de lá, não tem nenhum cristão. Tu está fazendo o que lá? Tu é o cristão que está lá, então tu vai levar luz para aquele lugar. É um engenheiro cristão que não vai enganar o seu cliente, e assim por diante. É um vereador que vai pensar na cidade, para a melhoria da cidade. Para quê? Para glorificar o nome de Deus. É como o projeto que eu tenho de basquete, que o pessoal às vezes pergunta, mas e aí, tu vai candidatar a vereador? Não vou. Não é para isso, não é política, eu faço porque eu sou pastor, eu sou cristão, e eu estou aqui para glorificar o nome de Deus. E levando o esporte e o bem-estar para jovens que até pouco tempo atrás não tinham tênis para botar no pé. Então nós precisamos fazer. A igreja precisa ser relacional, estreitar as relações entre as pessoas, através do perdão. Pessoas não se dão, não se falam, famílias separadas. A igreja está aqui para unir essas pessoas, construindo pontes entre os relacionamentos, aumentar a comunhão entre os irmãos. E para isso vamos usar os lares e as demais atividades da igreja.
Ontem a gente viu um filme, né? O Aquaman, o 2, e aí no Aquaman tem uma frase que o irmão dele fala para ele, né? Um rei constrói pontes. E é verdade. E nós, como somos filhos do rei e fazemos parte de um reino, uma das nossas missões é construir pontes entre as pessoas, entre os relacionamentos. Esse é o nosso dever como relacional. Marca um encontro entre vocês, irmãos, para tomar um chimarrão no parque, para comer uma pipoca, para comer um churrasco, para estar junto, para fazer uma janta. Daqui a pouco chega o inverno, que chegue logo, aleluia. Para comer uma sopa, né, irmã Luísa? Aquele sopão que nós fizemos lá, nossa, que doideira, coisa mais boa aquela sopa. Nós estávamos falando agora, né, de fazer uma sopa no inverno. Agora, o próximo encontro dos homens é lá na casa do Ed. O Ed disse que vai matar um boi lá e vai, né? Só picanha. Não, ele falou que é só ovo cozido e pepino, né? Cuscuz. Mas estejam juntos, relacionamentos, relacionem. A igreja precisa ser forte nos relacionamentos. Amém. E a igreja precisa ser intencional. Agir sempre com intencionalidade. Ser intencional em tudo que faz. Fazer os projetos sociais com intenção de quê? De ganhar almas, de ganhar vidas. Nós temos intenção de ganhar vidas, de ganhar as pessoas, de levar o amor de Cristo. Nós temos intenção de fazer isso, nós somos intencionais, agimos com intencionalidade. Fazer tudo com intenção para levar as pessoas até Cristo. Levar a cidade até Cristo. Seja num evento, seja nos departamentos, seja nas publicações da rede social. As publicações da rede social são totalmente intencionais. Para as pessoas olharem a igreja, eu quero fazer parte dessa igreja. É intencional. Publicar um texto de forma intencional, uma foto, colocar uma frase boa. Se não tem uma frase boa para colocar, não coloca. Seja intencional. Espalhe Cristo, espalhe o aroma dele pela cidade. Tudo deve ser feito de forma intencional. Por trás é levar o evangelho. Tudo por trás está a intenção de levar o evangelho, aliviar as cargas das pessoas. Aliviar um pouco o peso, o fardo, aquele negócio do dia. É como eu falo aqui no vídeo. Depois de um dia atribulado, está cansado, não sabe o que fazer. A gente vai lá e tira. Nós como agentes de Cristo, nós como cristãos, nós como igreja, vamos lá e... Só um pouquinho, amado, deixa eu tirar de ti aqui o peso aqui. Tira um pouquinho o peso. Pessoal, ai, coisa boa, sabe? Que beleza. É o estresse. É as incomodações. Nós, como corpo de Cristo, precisamos agir com intencionalidade e como indivíduos, como igreja e como indivíduos, como cristãos, também devemos ser intencionais em nossas ações. Nós somos missional. O João falou isso no começo, que é ser a missão onde estiver. Agentes de transformação, agentes de relacionamento. Vamos mostrar para a cidade que Deus ama ela e deseja salvar. Amém? Então nós vamos ganhar Taquara para Cristo. Ganhar o seu bairro para Cristo, o seu vizinho para Cristo, a sua família para Cristo. A sua família está com problema, de repente você encontra lá a mãe chorando, o irmão triste. Vamos lá no lar comigo. Vamos lá receber uma oração. De repente um coleguinha de aula está com um problema em casa e tu diz, vamos lá comigo lá no lar, que vai ter essa semana, na terça-feira, 20 horas, na casa de tal irmão. Mas está longe da minha casa. E daí tu fala com o líder e diz, dá para fazer um lar lá na casa dessa pessoa? E ele vai lá fazer um lar na casa dessa pessoa. Para levar o amor de Cristo para os lares. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então e vamos orar.